Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada, galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental. 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Orlando Peçanha de Carvalho, mais conhecido como Orlando Peçanha, nascido em Niterói, no dia 20 de setembro de 1935, foi um jogador brasileiro. Revelado nas divisões de base do Vasco, sua grande virtude era a antecipação e a tranquilidade com que saía jogando. Seu futebol é lembrado pelo vigor físico, que impunha respeito sem o uso de violência. Tinha uma ótima antecipação e uma marcação precisa. Pelo clube, chegou à seleção brasileira em 58. No mesmo ano, formou a zaga titular da equipe campeã na Suécia ao lado de Bellini, seu companheiro no clube carioca, atuando em todos os 6 jogos da equipe no Mundial. Em 1960, foi contratado pelo Boca Juniors, onde permaneceu até 64 e atuou ao lado de outros brasileiros, Dino Sani, Paulo Valentim e Almir Pernambuquinho. No clube argentino, foi campeão nacional em 62 e 64. Em Buenos Aires, recebeu da imprensa por ter o apelido de "o Senhor do Futebol". Orlando ficou de fora da seleção bicampeã em 62 e voltou a participar da Copa de 66, disputada na Inglaterra, na qual disputou apenas uma partida, a derrota por 3-1 para Portugal, jogo em que o Brasil foi eliminado da competição ainda na primeira fase. Nesse jogo, Orlando foi o capitão da nossa seleção e o time jogou assim: Manga, Fidelis, Brito, Orlando e Rildo, Denilson e Lima, Jairzinho, Silva, Pelé e Paraná, perdendo a chance de ser bicampeão mundial no Chile. Na época, atletas brasileiros que atuavam no exterior não eram convocados para a seleção. Depois de 4 anos na Bombonera, voltou ao Brasil em 65 para atuar no Santos. No Alvinegro Praiano, foi campeão paulista em 65 e 67 da Taça Brasil de 65. Aos 31 anos, retornou à seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 66. No Mundial disputado na Inglaterra, sofreu sua única derrota em 34 partidas pela seleção, em 3-1 para Portugal, jogo que eliminou o Brasil do torneio. Pela seleção brasileira, Orlando jogou 34 jogos, sendo 25 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Encerrou a carreira em 1970, aos 35 anos no Vasco. Após pendurar as chuteiras, tentou iniciar a carreira de treinador, comandando o CSA, em 1977, e o Vitória, em 1980. Mas acabou se destacando por defender os interesses dos treinadores, como presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. Ele residia com a família em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Orlando foi acometido de uma pneumonia em 2010, mas se recuperava bem, em casa. No dia 9 de fevereiro do mesmo ano, Orlando passou mal e foi encaminhado ao hospital, por um médico amigo da família, quando teve uma parada cardíaca indo a óbito, aos 74 anos. Seu sepultamento foi no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Deixou a esposa Marlene e 3 filhas, Sandra, Soraya e Suzy. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores zagueiros brasileiros das décadas de 50 e 60, seguem algumas de suas conquistas mais importantes, pelo Vasco da Gama. Campeonato Carioca, em 56 e 58. Torneio Internacional de Paris, em 1957. Torneio Internacional do Chile, em 1957. Pelo Boca Juniors. Campeonato Argentino, em 62 e 64. Pelo Santos. Campeonato Paulista, em 65 e 67. Taça Brasil, em 1965. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, em 1958. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.